Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Podicólogas. Meu nome é Karina Pirró, eu sou psicóloga, uma apaixonada pelo comportamento humano. Estudei neurociência, medicina comportamental, psicologia clínica e hospitalar. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Trouxe mais ou menos. Na verdade, ele está na casa dele. Vocês vão ver aí na telinha de vocês, porque a gente já queria esse encontro faz tempo, só que a distância está dificultando, então a gente resolveu fazer do jeito que dá, aproveitar esse mundo online. Jean Leonardi, seja muito bem-vindo aqui ao meu podcast. Eu estou muito feliz de te receber, de verdade. Karina, brigadão pelo convite. Fazia tempo que eu queria participar. Acho que teve uma vez que a gente agendou, teve que cancelar, teve uma segunda vez que a gente agendou, e eu tive que cancelar ali por uma questão de saúde do meu filho, mas de um jeito ou de outro, finalmente a gente vai ter a nossa conversa aqui. Com certeza, e o que vale é isso, né? A gente vai entregar um conteúdo que eu acho muito importante para as pessoas, porque acho que tem uma dúvida aí de como que funciona o processo terapêutico, como procurar um psicólogo, o que a gente faz nesse caminho, quando que se dá alta, quem se dá alta, é o psicólogo, é o paciente. Então, o tema que a gente escolheu aqui para vocês hoje é o processo de terapia da primeira sessão à alta. E aí eu vou falar um pouquinho do seu currículo aqui para eles saberem de quem que eles estão ouvindo, tá bom? Então Tá ótimo. se preparem aí, tá? Porque acho que depois que eu ler vai todo mundo querer fazer terapia com ele. Mas eu tô na fila. Então vamos lá. Jean Luiz Leonardi possui graduação em psicologia pela PUC São Paulo, especialização em terapia comportamental pelo Núcleo Paradigma, formação em terapia comportamental dialética pela Behavioral Tech, mestrado em psicologia experimental pela PUC e doutorado em psicologia clínica pela USP. Atua há 15 anos como terapeuta, supervisor clínico e mentor de psicólogos. É sócio do INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde coordena especialização em prática baseada em evidência e em psicologia clínica, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para você que é psicólogo conhecer essa formação, que ela é sensacional. O pessoal da minha equipe eu tenho incentivado a fazer essa formação e quem já está terminando está trazendo que é uma das melhores formações. O Jean também ocupou posições de liderança em associações científicas, sendo vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental em 2015 e 2016 e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidência, 22 e 23. Além disso, atuou como palestrante em mais de 130 eventos nacionais e internacionais e participou de mais de 40 programas na mídia, incluindo os podcasts Inteligência Limitada, Flow, Os Sócios, Lutes e Podicólogas. É isso aí. Por fim, vale destacar que Jean divulga conteúdo relacionado à psicologia todos os dias em sua conta no Instagram, que eu também vou deixar aqui embaixo, que é o @Jean, Jan, Leonardi. É só isso que eu convidei para vocês. Jean, tô falando sério, tá? Tô aqui me programando para ser cliente sua, tá bom? Tá bom. Então, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, é interessante que você colocou a palavra terapeuta. Você não tem medo de usar essa palavra e confundir as pessoas? Ai, não muito, assim, porque eu acho que é uma palavra que acaba estando na boca das pessoas, né? Acho que elas muitas vezes não sabem muito a diferença entre terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo clínico. E como a palavra terapeuta está no meio do resto do currículo, eu acho que fica claro que eu não sou um picareta aí tentando fazer uso da palavra, né? Que eu, de fato, atuo com psicologia,
com ciência e que eu sou comprometido com a área, assim. Então aí eu não tenho muito medo, não. E você pode explicar já? Eu vou fazer as perguntas que, de repente, são dúvidas das pessoas, tá? E por isso que eu comecei por aí. Você pode explicar pra gente a diferença de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista? Perfeito. Então, a palavra terapia ou terapêutico, né? Essa palavra aí, ela tem uma origem na linguagem que significa algumas coisas como cuidado, cura. Então, é por isso que a gente tem fonoterapia, fisioterapia, farmacoterapia, psicoterapia e coisas do tipo, né? Então, essa palavra terapia você tem essa conotação, né? Tanto que o fisioterapeuta, né? Então você vai ter aí várias áreas que usam ela. Agora, de fato, a gente tem um problema gigantesco na saúde mental do Brasil. Infelizmente, é possível você ser um terapeuta, você ser até um psicanalista, sem você ser um psicólogo. Existe um grande buraco na parte de regulamentação, de quem pode ou não pode fazer isso, né? Então, existem, por exemplo, psicólogos que fazem uso de uma maneira de trabalhar chamada psicanálise, vão ser psicanalistas, né? Mas são psicólogos de formação, né? Então são psicólogos psicanalistas, bem como você vai ter psicanalistas que têm uma formação, às vezes, brevíssima na área, mas que sequer são psicólogos, às vezes sequer têm uma faculdade, né? Então, isso é um problemão. Então, acho que para quem quer receber um cuidado realmente especializado para os seus problemas aí, comportamentais, psicológicos, emocionais, bem importante procurar alguém que seja um psicólogo e alguém que ofereça um tratamento que é baseado em ciência, né? Não qualquer outra coisa. Perfeito. E aí, o nosso caminho aí é pensar um pouquinho como que é o começo desse atendimento, então, e até a alta, né, desse paciente ou cliente, como quiser chamar. Em Perfeito. que momento que a pessoa precisaria procurar um psicólogo? Ótimo, ótimo. Então, vamos lá, Karine. Acho que essa tua pergunta me leva a falar de pelo menos duas coisas e, quem sabe, três. Então, em primeiro lugar, uma pessoa ela pode receber ajuda de um psicólogo por diferentes motivos, né? Talvez a mais óbvia seja quando essa pessoa tem algum diagnóstico de um transtorno mental, né? Então, uma pessoa que tem depressão, que tem um transtorno bipolar, que tem pânico, que tem um transtorno alimentar, como anorexia nervosa ou bulimia nervosa, ou uma pessoa que tem problemas com o uso de substâncias, né? Então, talvez esse seja o mais óbvio, assim, né? E aí que, com certeza, um psicólogo pode ajudar bastante. Agora, é bem útil também procurar um psicólogo quando você tem outros dilemas na vida que não necessariamente cabem ou representam um transtorno mental ou que poderiam ter um diagnóstico assim, né? Então, às vezes você, por exemplo, está infeliz no casamento, você não sabe muito bem se você quer tentar melhorar esse casamento, você não sabe bem se você quer se divorciar, mas ao mesmo tempo você não sabe se o casamento tem solução, ao mesmo tempo você se pergunta se será que se eu me divorciar eu estaria tomando a decisão errada, eu vou me arrepender? Ou a pessoa acha que ela não é capaz, por exemplo, de se divorciar, de tocar a vida sem esse parceiro, sem essa parceira. Então, isso ajuda, uma pessoa poderia ser ajudada com isso por um psicólogo, né? Às vezes, questões relacionadas ao trabalho, a estudos, a relacionamentos não só agora amorosos, mas amizades, colegas de trabalho, relacionamentos familiares, dificuldades como perfeccionismo, procrastinação, né? Então, basicamente, qualquer tipo de comportamento que a pessoa gostaria de fazer diferente. Ela faz de mais de uma coisa e queria fazer de menos. Ou tem algo que ela gostaria de conseguir fazer, ela não consegue, justificaria, né? Emoções muito intensas, dificuldade em lidar com as próprias sensações, com os próprios sentimentos, isso justificaria, né?
Então, basicamente, o psicólogo ele cuida de uma pessoa que precisa olhar para a própria vida, né? E pensar onde eu poderia ter uma vida melhor, mais satisfatória, mais plena, né? Uma vida que realmente vale a pena ser vivida, conectada com valores, e assim por diante. Então, o psicólogo ele vai ter, o bom psicólogo, pelo menos, né? Vai ter as ferramentas para ajudar o paciente com todas essas coisas aqui. Perfeito. Quando a gente faz a faculdade de psicologia, a gente é cobrado, e é ótimo que nos cobrem, que a gente faça terapia, né? Que nós Aham. passemos aí com psicólogos para que a gente tenha o nosso próprio processo terapêutico. É, na sua, só indo um pouquinho para a sua experiência pessoal, você chegou a fazer terapia? Fiz, na verdade, eu quis fazer terapia quando eu tinha 14 anos de idade. E na ocasião, meus pais meio que não quiseram e não deixaram, assim. Acho que eles, na época, entenderam que ou eu não precisava, ou meio psicólogo não serve pra nada, alguma coisa assim, Sim. tá? E aí, eu, antes de virar psicólogo, quando eu tava ali naquela idade bem de vestibular, ali 17 anos, tal, eu tava muito na dúvida se eu entraria para a faculdade de psicologia ou se eu tentaria carreira como músico profissional, né? E eu acabei optando por carreira, tudo. Então fiz um tanto de terapia antes de sequer saber que eu ia ser psicólogo, embora eu já gostasse do tema, né? E durante os meus estudos de música, eu cheguei a fazer alguns anos de faculdade de música, eu cheguei a ler alguns livros, entre aspas, de psicologia, né, que ficavam na seção de psicologia da livraria, que hoje eu sei que são livros ruins, né, não são livros realmente bons e baseados em ciência, etc. Então eu sempre tive interesse. Então eu tinha já feito terapia antes de entrar na faculdade. Na faculdade eu fiz ali talvez do segundo ao quinto ano, mas assim, fazia 6 meses, um ano, parava, voltava. Comecei indo do tipo assim, sou estudante de psicologia, deixa eu fazer terapia porque deve ser importante, mas ali no processo se identificando de fato questões que justificavam um processo terapêutico mesmo e não só tipo, deixa eu ver como é que é porque eu sou estudante, né? Então eu fiz um tanto de terapia assim. Depois de formado, cheguei a fazer mais um pouco para uma outra questão específica. Já faz um bom tempo que eu não faço. Legal. Você fez com diferentes profissionais? Fiz o pré-graduação de psicologia ali, quando eu estava ainda na minha envolvimento com a música, né? Eu cheguei a começar com duas profissionais que, assim, eu fiz pouquíssimas sessões, eu não sei, assim, não me senti à vontade, acho que me senti julgado, a coisa, não sei, assim, não foi. Aí eu comecei com um terapeuta, um psicólogo, que inclusive tinha se formado na PUC de São Paulo antes de eu imaginar que estudaria lá, né? E aí com ele eu devo ter feito assim um processo longo, de 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então esse foi um primeiro processo longo, assim. Depois, na graduação, esse que foi aí do segundo ao quinto ano, com indas e vindas, foi sempre com a mesma profissional, uma psicóloga chamada Anice. E então fiquei com a Anice ali meio que durante a graduação inteira, assim. Depois de formado, eu fui fazer. Aí eu tinha uns 2, talvez 3 anos de formado. Aí eu fiz com uma outra terapeuta, uma outra psicóloga, talvez por uns 6 meses. E aí foi minha última experiência. Aí eu não tive mais. Interessante. Eu te perguntei de curiosidade mesmo desse, até Aham, porque talvez você consiga responder as coisas como psicólogo e como alguém que passou também, né? Acho que é uma aham, experiência interessante. Inclusive você ter falado, comecei, não gostei, me senti julgado, fui para outro, que eu acho que são coisas que quem está nos ouvindo pode ser que já tenha vivido isso e ter achado que isso era característico da terapia, né, perfeito. e não daquele profissional específico. Então, pela sua experiência, você já diria que é importante que nesse encontro exista essa sensação
de não estar sendo julgado, enfim, e de alguma aliança, o que você chamaria isso? Perfeito, perfeito. O que acontece é assim, né, Karina? Como em qualquer outra profissão, a gente pode pensar num cozinheiro, num arquiteto, um músico, enfermeiro, em qualquer profissão, você vai ter profissionais excelentes, profissionais ok, profissionais ruins, profissionais péssimos e assim por diante, né? Então, a primeira coisa é levar isso em consideração. Não é porque você teve uma experiência ruim com um ou dois psicólogos ou psicólogas que quer dizer que a psicologia é ruim ou que terapia é uma coisa que não vale a pena, né? Então, sei lá, é a mesma coisa que você comer, sei lá, experimentou vou inventar aqui, né? Um brócolis, que ele foi extremamente mal feito, mal temperado, mal cozido, mal assado, sei lá. Não quer dizer que brócolis é ruim, pode ser só que aquele brócolis foi mal feito. Talvez você precise conhecer outras formas de fazer brócolis e experimentar e tal. E talvez você descubra que você não gosta de brócolis, talvez você descubra que brócolis é muito bom, depende do jeito que é feito, né? Isso talvez valesse, sei lá, se você vê uma banda muito amadora tocando uma música dos Beatles e você descobrir que aquilo é Beatles, você pode chegar à conclusão de que Beatles é uma porcaria. Mas talvez se você ouviu a música original dos Beatles, você adore, né? Uhum. Então, isso acho que é importante, assim. Agora, você, Karina, fala muito nas tuas redes, até teve um evento do MPB que você discutiu isso, né? O perigo de ter a terapia novela, assim, né? Então, uma terapia que parece que ela... Você fala da tua vida, faz ali meio que o diário da semana, mas não parece ter um grande avanço ali, né? Parece ser um momento de... talvez de desabafo, de atualização, de conversa, que tem um benefício, talvez ali, de pôr para fora, etc. Mas é só um pedacinho, né, do processo terapêutico como um todo, assim. Então eu acho que é bem importante que as pessoas saibam mais ou menos o que esperar na terapia, assim, né? Até você sabe, vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, né? Você sabe que eu publiquei esse livro aqui, né? O Opa, Cartas a um sei. Jovem Psicólogo, em que eu escrevi pensando, né, em jovens psicólogos e também em terapeutas que gostariam de repensar a sua carreira, assim. Depois que o livro estava pronto, já tinha sido publicado e tudo, eu me dei conta o quanto que seria legal pessoas que fazem terapia ou pessoas que pensam em fazer terapia ler, porque eu acho que ela vai entender um pouco o que esperar, assim, né? Que não deveria ser essa novela, esse diário da semana, esse relato da semana, né? Esse meu querido diário. Chat GPT, Então, né? Tipo, que é? chat GPT, né? Tipo, que você vai lá, desabafa. Exato, né? Então, por exemplo, pensando no nosso tema aqui, né? O terapia, como é uma terapia do começo ao fim, assim, né? E pensando nas minhas experiências pessoais, assim, uma terapia ela deve começar o psicólogo ele já precisa ser alguém ativo, né? Alguém que está te fazendo perguntas, tentando entender por que aquele profissional foi procurado, né? E fazer uma investigação detalhada mesmo, assim, do quais são os problemas que você está vivendo hoje, né? Qual é a sua demanda? O que você gostaria que fosse diferente na sua vida? Entender um pouco ali do funcionamento do paciente em termos de comportamentos, pensamentos, emoções. Tem sintomas de algum, né, transtorno mental? Qual que é o contexto dessa pessoa, social, cultural, político, econômico, personalidade, vida cotidiana, hábitos, assim, né? Então, o terapeuta ele precisa ser alguém ativo desde o começo para ele ir fazendo este mapeamento, sabe? Para ele ir obtendo essa visão detalhada de como é esse paciente, como ele funciona e tal, né? Isso vai ter, por exemplo, o psicólogo ele vai, obviamente, fazer uso da conversa ali. Tecnicamente, a gente chama isso de entrevista clínica, às vezes de anamnese, uma coisa assim, né? Pode ser que ele te dê ali algumas coisas para preencher, questionários, alguma coisa lá, preencha alguma coisa. A depender da situação, até pedir para conversar com alguém, né? Um membro da família, um cônjuge, e você vê que esse psicólogo, essa psicóloga,
a escuta que ele faz já é uma escuta que vai organizando as coisas, vai pondo em ordem cronológica, vai estabelecendo relações entre uma coisa e outra. Né? Não é assim, tipo, tá, fala aí que eu discuto. Se for falar aí que eu discuto, pode falar com o cachorro, né? Tanto faz, assim. Exatamente. E o que que a pessoa pode esperar de um processo terapêutico? Acho que vou começar com essa e depois eu faço a outra. Tá bom, tá bom. O que que a pessoa pode esperar de um processo terapêutico? Ó, o que eu entendo e que eu acho que a gente não pode nunca perder de vista, tá? Talvez seja a pergunta que é para que serve um psicólogo, né? Eu acho que essa pergunta, ela é muito importante, tá? Eu acho que não à toa, Karina, esse livro aqui que eu mostrei, né, o Cartas a um Jovem Psicólogo, são 20 cartas. E eu acho que a minha carta favorita nesse livro é a carta número 9, porque ali, essa carta ela chama o que é ajudar alguém, né? O que significa ajudar alguém, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa entender que o paciente é alguém que está ali preso num sofrimento. Ele está afogado no mal-estar, a vida dele está ruim, né? E você dizer coisas do tipo, eu tô vendo quanto isso é difícil, né? Olha, você ter começado, me procurado como psicólogo é um passo importante. Tudo isso é bem importante de ser dito, tudo isso é relevante, é importante que o paciente se sinta assim. Mas eu acho que o que é ajudar alguém em terapia é encurtar de forma bem objetiva a distância entre o sofrimento que o paciente vive hoje na vida dele e a vida que ele gostaria de viver. Entende? É claro que tudo tem limite, né? Se a gente não vive num mundo cor-de-rosa, né? Existem traumas, existe um mundo que pode ser cruel e tudo mais. Mas a terapia, ela precisa ser um lugar que, de maneira colaborativa entre o paciente e o terapeuta, eles alcancem resultados, né? Esses resultados, eles vão depender caso a caso. O que que o João quer, o que que a Beatriz quer, o que que a Juliana quer, o que que não sei quem quer, né? Em última análise, quanto mais essas pessoas vão ganhando autonomia, né, e vão voltando a recuperar a autoria da própria história, melhor, né? Mas isso talvez seja um objetivo final, assim. Então eu acho que a terapia ela precisa resolver problemas como uma pessoa que se sente culpada por comer, porque se vê como feia. É ajudar essa pessoa a se ver de uma maneira diferente, a se relacionar melhor com a comida. Né? Pode ser que seja uma pessoa que tenha grandes explosões de raiva, então é ajudar essa pessoa a lidar melhor com as emoções, a expressar de uma maneira diferente, a ter menos consequências negativas na vida por conta disso. Né? Então eu acho que a terapia ela precisa levar a pessoa a ter resultados concretos, a olhar para a própria vida, olhar para a rotina, olhar para o dia a dia e falar assim, eu sou alguém diferente, entendeu? Eu mudei. Você sabe que eu tive uma experiência muito interessante já. A minha primeira psicóloga eu não fiz vínculo, né? Então saí rápido também. Também tive a sensação de não bem um julgamento, mas uma agressão na forma de falar. E aí eu estava fazendo um estágio na USP e eu amava a minha supervisora. E aí eu falei, você tem uma indicação de uma pessoa como você, que pensa como você, né? Que eu gostava da supervisão dela. E aí eu caí na Rebeca, que foi minha psicóloga há muitos anos. Foi a psicóloga que eu mais me desenvolvi. Perfeito. Quando eu fui procurar, foi uma pressão da faculdade, porque eu não sentia que eu precisava. E de verdade, eu caí na psicologia porque eu gostava de ajudar pessoas. Eu nem sabia responder perguntas básicas de psicologia. Eu achava que já que eu gostava de ajudar, então ia dar certo.
Aham. Então, quando eles falavam que precisava fazer terapia, eu não sentia nenhum tipo de sofrimento, não, né? Uma pessoa feliz, tá lá na academia, fazendo as coisas e feliz mesmo. Tive sorte com os meus pais. Uhum. E foi interessante porque ir na terapia, eu cheguei lá, eu vim aqui porque a faculdade aqui pediu para fazer, né? Aham. E aí eu descobri no decorrer da terapia, algumas demandas que o paciente nem sabe que tem, né? Um Exatamente. padrão de pensamento distorcido em determinadas Exato. situações. Então, tem esse paciente também, né? Que ele pode achar que a terapia é um lugar que. Eu quero de autoconhecimento, vai. Enfim, que parecia Uhum. que era o meu caso, mas acaba descobrindo que tem coisa ali, né, para ser É, trabalhada sempre. É muito difícil ser um lugar só quando a pessoa fala autoconhecimento, vai. perfeito. É. Porque, assim, quem não tem questões, quem não tem problemas, quem não tem dificuldades, não existe, né? Existe até esse mito que você já deve ter visto muitas vezes, né, Karina, que é assim, nossa, mas, sei lá, imagina que eu tô numa situação em que eu perdi a paciência, eu me exaltei e tal. Não, mas você pode se exaltar, você tem que ser um cara super controlado, você é psicólogo, né? Então, não é porque eu estudei 20 anos de psicologia que eu me torno sem sentimentos, sem pensamentos, que meus comportamentos não são mais afetados pelo ambiente, né? Se fosse assim, advogado não ia preso, o médico não morria de infarto e assim por diante, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, a gente não passa a ter superpoderes, assim, né? Então, eventualmente, a gente chega na terapia, como eu cheguei, como você chegou, assim, tô falando que como eu vou ser psicólogo, eu tenho que vir, é parte do treinamento, né? E é parte do treinamento mesmo, mas você Quando acaba vê, tá descobrindo 4 ali que anos lá, tem, né? você acaba descobrindo, opa, isso aqui seria legal se eu conseguisse É, refinar na minha vida. E, perfeito. eventualmente, você pode ser um psicólogo que tem sérios problemas de saúde mental, porque afinal você é um ser humano que tem problema de saúde mental e que escolheu ser psicólogo, né? Escolheu estudar esta área. Assim como você pode ser diabético e ser médico, né? Enfim, então você pode decidir estudar uma área, e aí sim você vai ser profissional e paciente, né? E tudo bem com isso também. Uhum. Nessas cartas que você escreve a um jovem terapeuta, na primeira. Se você pudesse escolher, você disse a carta 9, mas eu acho que as cartas são muito importantes até para a gente discutir aqui. Logo no Aham. começo do seu livro, você fala um pouco sobre o que é psicologia baseada em evidência, não é? Uhum. Talvez seja uma das primeiras cartas que você. É a 5. É a É a 5. 5? Tem É. alguma antes que você quer falar? Porque eu acho que é legal a gente cair nesse lugar de que Aham. psicólogo que eu procuro, né? Perfeito, perfeito. Então, eu, eu, eu acho que tem uma coisa, né? Na verdade, a 5 é uma carta que eu falo sobre ciência de maneira geral, né? A carta que eu falo sobre a prática baseada em evidências, especificamente, como um conceito técnico da área e tal, é a carta 7. O que acontece, que eu acho que é bem importante as pessoas saberem, sejam essas pessoas não da área, né, interessadas em psicologia, pacientes, sejam essas pessoas estudantes de psicologia ou profissionais, é que existe uma ideia, talvez, bem equivocada, que psicologia tem muito pouco a ver com ciência, né? Que a ciência seria algo frio ou técnico demais, né? Coisa de laboratório, coisa de engenheiro, médico, mas algo distante da subjetividade humana, né? Da condição humana, da natureza humana, etc. Né? E que se você fizer uma psicologia científica, talvez isso faça você fazer uma psicologia mais, talvez, rasa, ou que deixe de lado a individualidade de cada pessoa, deixe de lado a variabilidade, né, da experiência humana. Assim, né? E isso tudo é mentira. Né? Porque o que acontece é que a ciência nada mais é, na sua raiz, do que uma atitude diante do desconhecido. Né? Então, a ciência não passa de um esforço sistemático de a gente formular boas perguntas sobre o mundo
e perseguir respostas, mas respostas que sejam confiáveis, né? E não, tipo, eu posso sair aqui do meu escritório e ver que o chão está molhado, né? E talvez eu tenha esta pergunta: como o chão está molhado? Eu posso concluir que choveu, é uma resposta. Mas será que essa é uma resposta confiável? Talvez uma investigação melhor vai me levar a ver que alguém, sei lá, lavou aqui fora com um balde, né, de água. Talvez uma investigação melhor me leve a ver que alguém derrubou um galão de água que estava carregando. Talvez uma investigação melhor me leve a ver que, na verdade, aquilo nem é molhado de água, é molhado de um, sei lá, de suco. Então, a ciência ela tem essa insistência em, peraí, eu preciso achar boas respostas que são confiáveis, né? Agora, por que isso é tão importante na psicologia? Né? Porque a gente está falando de uma coisa muito, muito séria, que é saúde mental. Então, quando um psicólogo ele entra para atender uma pessoa, o que ele faz pode ajudar, mas o que ele faz pode atrapalhar. Ou aquilo que ele faz pode não ter efeito nenhum, e a pessoa está perdendo tempo, energia, dinheiro, né? Então, o que a gente gostaria, e talvez seja a minha grande missão de vida, assim, né? É que o profissional da psicologia, ele saiba o que ele está fazendo, né? E para ele saber o que ele está fazendo, ele precisa consumir o conhecimento acumulado, o conhecimento científico, né? Então, resultado de literalmente uma centena de anos de pesquisa. Pesquisa, 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 pesquisa. Então, hoje a gente já sabe que existem coisas que ajudam mais uma pessoa que tem depressão do que outras coisas. Existem coisas que ajudam uma pessoa que tem depressão que não é exatamente o que ajuda uma pessoa borderline, que essas pessoas precisam de coisas um pouco diferentes, né? Então, a gente tem hoje este modelo, né, que é chamado prática baseada em evidências, né, que a gente tem na medicina, na psicologia, na nutrição, na pedagogia, na fisioterapia. Então, a prática baseada em evidências na psicologia, que nada mais é do que uma maneira de oferecer para o paciente o que há de melhor. E aí, como que o paciente, em geral, hoje, na minha época, né, era 2001, quando eu me formei, as pessoas iam para psicólogos por indicação. A maior parte era por indicação. Perfeito. Hoje tem indicação, mas também tem Instagram, né? Ele fala bem, ele fala coisas legais, e me identifiquei e tal. Daí, como é que você poderia orientar as pessoas a saber, como elas saberem que aquele profissional vai poder ajudar? Que tipo de comportamento que elas precisam ter Perfeito. e fazer? De cara, eu quero dizer que não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil assim. Mas eu acho que dá pra gente pensar talvez em algumas dicas, sabe? Assim, do tipo, peraí, né? Como que será que eu identifico se aquele profissional, né, ele talvez se baseie em evidências, talvez ele não se baseie em evidências e coisa do tipo, tá? Eu acho que tem uma coisa que é essa pessoa, esse potencial paciente, né? Pergunta para esse profissional coisas do tipo: este é o único tratamento que existe para o meu problema? Sim ou não? Quais são os prós e contras desse tratamento? Você poderia me referenciar as evidências científicas que corroboram esse teu jeito de trabalhar, né? Ou, do ponto de vista teórico, o que está sendo proposto? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, acho que esse é um começo importante, assim, tá?
Tem uma outra coisa que acho que ajuda bastante. Não resolve o problema. Por favor, não entendam que isso resolve o problema. Mas se essa pessoa ela trabalha nesse universo das chamadas terapias cognitivo-comportamentais, né? Já tem uma probabilidade muito maior de ela estar próxima desses tratamentos baseados em evidências, tá? Isso não é garantia, tá? Porque a gente, por exemplo, precisa saber transitar entre diferentes modelos a depender da queixa, da demanda ou do diagnóstico que o paciente tem, tá? Mas eu acho que dá alguns indicadores, assim, né? Então, terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, essas expressões, né? Agora, talvez tenha uma pergunta que é um tanto capciosa, que é assim, você perguntar para esse profissional, qual a sua opinião sobre a prática baseada em evidências? Né? Então, você vai ter aqueles que vão falar, quê? Tipo, o que é isso? Né? Eu já teria receio, né? Vão ter aqueles que eu teria mais receio ainda, que eu fugiria e correria deles, que é aqueles que vão começar a falar que isso é uma coisa horrorosa, e que, né, que vários desses mitos, né, porque a ciência deixa as coisas frias, mecânicas, porque isso ignora a subjetividade, eu fugiria desse profissional, né? E qualquer tipo de resposta positiva, assim, inclusive, pô, que bom que você perguntou disso, eu tenho formação na área e tudo, né? É um bom caminho, né? É um bom caminho, assim, né? Ou, assim, às vezes a pessoa não tem formação no sentido formal da coisa, ela não fez uma pós, uma coisa, mas ela estuda, né? Então, por exemplo, eu tenho esse outro livro aqui, né? Que chama Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica. Às vezes é uma pessoa que não fez um curso, mas ela devorou esse livro, por exemplo, ou outros, né? O meu não é o único, certo? Então, você já sabe que é uma pessoa que tem esse compromisso em oferecer o que há de melhor. Perfeito. E tem outra carta que você acha que seria legal trazer aqui para uma discussão do que as pessoas poderiam aprender sobre esse processo terapêutico? Tem. Eu acho que tem uma carta que é a carta 12, talvez. Eu acho que é a carta 12 ou 11, tá? 12. É a carta 11. É a carta 11. A carta 11, ela chama começo, meio e fim, tá? Então, nessa carta, eu conto como é o percurso completo de uma psicoterapia, desde o primeiro encontro até a alta. Então, como deveria começar uma terapia? Como que você sabe que está na hora de terminar? Né? O que acontece durante as sessões? O que deve ser feito e por quê? Né? Então, e talvez, assim, uma coisa que é importante falar, né, Karina, as cartas, elas são muito breves, né? Elas têm 3, 4 páginas cada uma, assim. Então, eu tentei resumir ali fazer esse panorama geral de, é assim que funciona uma boa terapia. Quase um manual rápido para a pessoa Isso. conseguir navegar nesse processo terapêutico com maior confiança e informação, né? Acho que é bem importante informação. Exato. Então, por exemplo, se você lê essa carta e seu psicólogo passa 50 minutos só te ouvindo e fica ali sem falar nada, você já vai desconfiar disso, porque você vai descobrir que o bom terapeuta, ele é ativo, né? Não ativo no sentido de apressar o processo, né? Mas de ter a intenção clara de para onde ele está indo, assim, né? Então ele vai organizar teu relato, ele vai questionar, ele vai sim saber o momento de ficar em silêncio, né? Ele vai te ajudar a traduzir o sofrimento em coisas mais palpáveis, vai te ajudar a colocar objetivos, né? Então, por que objetivos é tão importante? Né? Imagina, né, Karina, que chega uma paciente para mim e diz assim, eu vim fazer terapia porque eu quero ser uma pessoa mais saudável. Eu não me cuido muito bem, eu quero ser mais saudável, né? Tá, querer ser mais saudável. Podemos dizer que esse é um objetivo
é um objetivo, mas é um objetivo bem amplo, bem genérico, meio abstrato, né? Agora, a gente vai precisar traduzir ser mais saudável em alguns objetivos que são específicos, que são alcançáveis, que são até mensuráveis, né? Então, para ela, será que ser mais saudável tem a ver com melhorar, assim, organizar o horário que ela dorme, o horário que ela acorda? Será que ser mais saudável tem a ver com coisas de alimentação? Eu tenho que comer menos frituras, diminuir refrigerante, diminuir doce, ou ser mais saudável tem a ver com, sei lá, não abusar tanto de bebida energética, percebe? Então, ou é tudo isso, no caso dela. Então, é a mesma coisa falar assim, minha autoestima é baixa. Poxa, uma pessoa pode ter autoestima baixa porque ela se acha feia, ou porque ela tomou muitas broncas no trabalho, ou porque ela está tentando estudar uma coisa nova e ela está achando muito difícil, ela começou a pensar que ela é burra, ou porque, sei lá, a mãe dela a vida inteira ficou falando que o irmão era mais inteligente, né? Então a gente precisa, como profissional, conseguir transformar esse sofrimento num objetivo amplo e esse objetivo amplo em objetivos bem claros, bem objetivos, bem precisos. E aí, uma vez que o psicólogo e o paciente chegaram nesse acordo, tá? Então, esses são os objetivos, né? Aí vem o entendimento que tecnicamente a gente chama de formulação de caso, né? Então a gente vai fazer esse entendimento do por que essa pessoa faz o que faz, sente o que sente, pensa o que pensa, né? Então você vai entender ali como que comportamentos, sentimentos, pensamentos, o dia a dia, a motivação, o ambiente, como está interconectado. Porque aí você vai descobrindo que o comportamento X afeta a emoção Y. E que um determinado fator ambiental Z também influencia o comportamento X, né? E aí você vai identificando como essa pessoa funciona, por que ela sente o que sente, faz o que faz, pensa o que pensa. E daqui, quem está familiarizado com a literatura científica vai saber escolher as técnicas de intervenção. Então eu vou ensinar o paciente isso, eu vou treinar ele a fazer aquilo e assim por diante, né? Não, se a gente tivesse combinado, não estava tão alinhado, sabe? Ontem, na comunidade Tarja Branca, que é o meu espaço que eu encontro o pessoal ao vivo, né? Toda quinta-feira, 19. Eu estava falando exatamente de como transformar esses objetivos amplos, né? Quero ser feliz, quero ser saudável. Até trouxe que você acabou até citando o método SMART, né? De você conseguir deixar algo específico, mensurável, alcançável, relevante e que você possa medir no tempo, né? Em quanto tempo que eu quero fazer isso. E é uma coisa que lá no espaço de terapia, né? Então eu falo que eu ensino coisas que eu ensino para os meus pacientes, que é Perfeito. Sai desse mundo da ilusão que você não sabe nem como você vai chegar a ser mais feliz para trazer o passo a passo aqui. Perfeito. O Tarja Branca, você reúne pessoas que não são profissionais de saúde mental, são pessoas que querem progredir aí a sua qualidade de vida, é isso. É um espaço de psicoeducação, de novo, onde as Tá? pessoas me seguiam nos podcasts, falavam, nossa, eu assisti tal podcast, eu mudei meu comportamento, ou aprendi determinada coisa. São pessoas que inicialmente eu tinha pensado, muita gente não consegue fazer terapia por conta de valor. Então eu Perfeito. falei, vou colocar um valor baixo, que a pessoa não é terapia, mas a pessoa estaria num lugar que cumpre uma função terapêutica, porque eu vou ensinar como funciona a mente, o que são os pensamentos, como o pensamento influencia o sentimento, o comportamento, as contingências do ambiente. Então, eu ensino coisas e não tem como individualizar, porque é um grupo. Agora, inicialmente era esse o objetivo, Jean, só que hoje a gente descobriu
por uma pesquisa, né, da base dos integrantes, que a gente está com pessoas que fazem terapia, mas estão lá também. Legal. Tem vários graduados, pós-graduados e maior parte, tem 80% de mulher, 20% de homem, está começando a aumentar homem. Tá, ótimo. Homem, historicamente, cuida menos da saúde, né? Mas tá vindo, né? Tá começando. É. Como eu tenho ido em podcast, que às vezes o assunto é masculino, às vezes eu consigo alcançar essas pessoas. Legal, muito bom. Então, esse é um espaço meio de psicoeducação mesmo. Muito legal, muito legal. Você traria mais alguma informação nesse caminho? Porque a gente tá. Você até falou da questão de alta aí, que a gente não chegou nela, né? Ainda. Perfeito. A gente tá quase caminhando. Você falou das pessoas terem objetivos, às vezes ela chega lá meio sem saber desenhar o objetivo e o psicólogo, de uma forma mais ativa, sabendo trabalhar, traduz as necessidades, trabalha com as técnicas, com esse paciente, para que ele vá, aos poucos, alcançando esses objetivos que são mais específicos e tudo mais. Nesse processo ainda, tem alguma coisa que você traria que seria legal, que são dúvidas constantes das pessoas? Eu acho que duas coisas antes da gente falar de alta, Karina. Uma delas eu acho que precisa ficar bem claro que essas técnicas que vão ser usadas, elas não são aplicadas, sei lá, todas de uma vez, de forma aleatória em todos os pacientes, assim, né? Como se fosse um pacotão de coisas iguais, né? Então, qual técnica usar, quando, porque ela acontece isso de acordo com esse entendimento dessa interconexão de comportamentos, pensamentos, emoções, motivação, ambiente do paciente. Acho que isso é importante ficar claro, porque senão a gente entra numa de tal técnica parece ser útil, então vamos fazer tudo mundo. Não é assim que funciona, né? Você precisa saber fazer, o que fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer. Acho que essa é uma coisa, né? Talvez a outra coisa é que uma boa terapia consegue ter ferramentas para identificar se o que está sendo feito durante as sessões está surtindo efeito, está trazendo resultados, está dando consequências positivas, né? Então tem diferentes formas que o profissional da psicologia pode fazer isso, né? Existem essas escalas, esses questionários que o psicólogo pode pedir para a pessoa preencher, né? E claro, também ele não vai preencher sobre qualquer coisa, até porque existem, assim, dezenas, não, existem centenas de escalas, assim, né? Então ele tem que dar algo que é adequado para aquele paciente, para aqueles objetivos, né? E então tem essas maneiras padronizadas de fazer, e também tem maneiras mais individualizadas, alguns registros que o paciente pode ir fazendo, etc, né? Então, basicamente, assim, é fundamental que o psicólogo e o paciente estejam atentos o tempo todo para o que a gente está fazendo aqui. Está melhorando a minha condição? Está piorando a minha condição? Ou eu estou na mesma? E isso é muito importante, não para você ir lá fazer uma espécie de prestação de contas do psicólogo ou uma caça às bruxas, nada disso. Mas que à medida que você vai monitorando isso, você consegue ir fazendo ajustes necessários, entende? Então é mais ou menos assim, né? Tipo, você tá cozinhando uma comida ali, aí você pôs queijo. Putz, queijo é uma coisa salgada, mas agora você pôs mais arroz que não tem sal. Você vai meio experimentando, eu preciso pôr mais sal ou não? Ou tá salgado e eu vou pôr mais disso aqui para ficar menos salgado, né? É mais ou menos isso, assim, para você ir ajustando a rota, né? Então, putz, o paciente está melhorando nisso aqui, talvez eu vá continuar fazendo o que eu estou fazendo. O paciente não está melhorando, eu preciso repensar se eu identifiquei direito o funcionamento dele, repensar se essa é a melhor técnica e assim por diante, né? E aí sim, isso sendo feito, se tudo caminhar bem, aí sim a gente vai começando a enxergar o fim da terapia, a gente começa a enxergar a alta. Eu vim para um objetivo, tem que de alguma forma conseguir mensurar se esse objetivo está sendo alcançado, né? Isso aí. Você tinha falado 2, você falou os 2?
Falei, um era da coisa de não é para usar técnicas de Ah, maneira tá. solta, total, aleatória, e o outro essa coisa da mensuração, do Isso é bem monitoramento ali. importante, porque dependendo da formação que esse psicólogo faz, ainda, né? Aconteceu isso na minha época, que era 2001, mas estamos em 2025 e ainda acontece, é, é o trabalho de não ensinar o profissional a até buscar o feedback do paciente e avaliar o desenvolvimento deles. Então, eu lembro na minha formação que era assim: sempre que estava dando errado, era culpa do paciente. Era sempre. Eu não via um profissional em sala de aula ensinando para gente o quanto a gente tinha que avaliar o nosso próprio trabalho. Né? Será que Pois é é. a minha técnica? Ah, não, ele está resistente, ele está, sei lá, usava qualquer termo assim. Era sempre culpa do paciente quando não está funcionando, né? É, É é. legal você Ah, trazer isso. infelizmente, né, Karina, a gente sabe o quanto que a formação do psicólogo no Brasil é deficitária, né? Muito, né? Muito. Eu fico bem, bem assustada. Minha filha está fazendo faculdade agora. E quando ela traz algumas aulas, o comentário, o tipo das coisas que são ensinadas ainda é bem assustador. É muito distância, é muito distante da prática baseada em evidência com alguns É, professores, né? Lógico. é. Infelizmente, né? É quase uma formação filosófica, que não seria um problema se fosse trazer em algumas aulas o raciocínio crítico ou o histórico, né, da onde veio a psicologia, mas não, é um negócio ideológico, bem, bem É, estranho, assim. é bem estranho. É. É, Aí eu falo, ai, filha, por favor, tapa o ouvido e vamos embora, né? Vamos fazer formação depois aí pra... é isso aí, é isso aí. Tem que correr na paralela, né? É. E aí, bom, acho que está quase claro qual que é o momento da alta desse paciente, né? Exato. E aí, né, Karina, o que é importante é que, assim, primeiro que quando a gente fala em alta, a gente não fala de algo que acontece de sopetão, de uma hora para outra, né? Ela vai sendo construída, ela vai sendo conversada, planejada, né? E aí a questão é, dá para fazer terapia para sempre? Tá, se você quer só autoconhecimento, coisa do tipo. Eu acho que a pergunta é, você como paciente, acho que o quanto você está ganhando de autoconhecimento para fazer terapia infinita, né? Justifica o tempo, o dinheiro, o esforço da terapia? Essa é uma resposta, acho que bem particular, assim, né? Agora, do ponto de vista bem concreto, assim, né? Um bom momento para falar em encerramento de terapia é quando aqueles objetivos que foram sendo estabelecidos, eles foram atingidos, né? E, mais do que isso, e acho que talvez essa seja a informação mais importante, é fundamental que esse paciente ele tenha desenvolvido, ele tenha adquirido, aprendido, refinado competências, habilidades, recursos para lidar com problemas que vão vir na vida. Por quê? Porque fazer terapia, ter alta, alcançar objetivos, não significa que a pessoa nunca mais vai ter problemas, né? Ter problemas faz parte da existência humana. O que significa é que se você, como profissional da psicologia, conseguiu instrumentalizar bem o paciente, agora ele tem as ferramentas para enfrentar, né? E claro que num futuro, se ele precisar, ele pode procurar ajuda novamente, né? Talvez ele esteja vivendo um novo problema que ele não sabe tão bem como lidar, ele não tem essas ferramentas. Talvez seja um problema que tenha um problema que ele já sabe lidar, mas que veio de maneira tão intensa, tão profunda, que ele não está dando conta sozinho, né? Então, o grande objetivo final da terapia é fazer com que o paciente não precise mais de terapia, É, né? É que também. ele consiga andar com as próprias pernas. Muito bom. Deixa eu só falar com a galerinha que está em casa aqui, que está nos assistindo. Primeiro, te agradeço de estar aqui com a gente de novo nesse podcast. Não esqueça de deixar aqui sua curtida, porque isso é muito importante para o engajamento do nosso conteúdo. Tem muito conteúdo que está subindo aí no YouTube diariamente, coisas que né, fazem bem, coisas que não fazem bem, e para o YouTube saber o que ele deve espalhar aí
para as pessoas, a gente precisa da sua ajuda. Então, se você tá gostando, deixa sua curtida aqui e também já se inscreve no canal para você receber sempre as notificações. Como nós estamos falando de terapia, eu gostaria, e até convido o Jean a assistir, vou mostrar para vocês um pouquinho de algo que eu construí com muito amor, que é a Clínica Norte. E aí, vou dividir com vocês esse momento. Muito orgulho da minha equipe, muito orgulho da criação desse espaço para cuidar das pessoas. Agradeço e mando um beijo aí para todo mundo da minha equipe. Muito bom, o vídeo tá lindo, viu? Ai, que bom. E é isso, né? A resolutividade. Você sabe que você trouxe essa história da resolutividade? Isso é muito legal você trazer, porque o que eu vejo, né? Que hoje eu não faço terapia já faz bastante tempo. E eu não faço terapia há bastante tempo, porque quando eu passo por uma dificuldade, eu fiz bastante já aprendi bastante, né? Estudo todo dia também, e a gente tem essa sorte de trabalhar com algo que aquilo que a gente aprende, a gente pode usar para a nossa própria vida. Então, diante das dificuldades que a vida vai nos colocando, porque sim, ela vai colocar diferentes dificuldades, eu penso assim, eu vou buscar ajuda. Daí eu falo, acho que eu vou ouvir isso, e aí eu vou pondo em prática e dá certo. E a vontade hoje de fazer terapia é uma vontade diferente, né? Não é para... muito provavelmente vou aprender recursos diferentes, certamente. É sempre um lugar de aprendizado. Mas é um lugar também que você trouxe. Eu posso fazer terapia para sempre? Às vezes, o espaço da terapia, uma pessoa de confiança, é um lugar onde você pode pensar um pouco naquilo que está acontecendo com a ajuda de alguém. É um espaço que não há julgamento, enfim, é muito diferente de compartilhar as nossas histórias com alguém que não é psicólogo. É muito diferente mesmo. E às vezes dá vontade de conversar com um psicólogo mesmo, como a gente já sabe como que é. Vai entender o que eu estou falando. É isso aí. Sem precisar dar uma solução, né? Tá certo, tá errado. É isso aí. Jean, uma delícia ter você aqui. Poxa, foi um prazer. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada, mas ainda quando você vier para São Paulo, eu quero você aqui Tá no bom, ao vivo. vamos fazer. Gostaria de falar com você de um tema muito legal que eu sei que você aborda aí, que é o borderline. Né? E você tem uma formação legal em DBT, que eu acho que vai ser muito legal também para ajudar. Mas você tem vários temas muito legais para a gente trocar e vai ser um prazer te encontrar aqui. Com certeza, vai ser ótimo. E aí? Eu vou deixar todos os seus dados aqui embaixo, mas faça seus convites, conte como as pessoas podem te encontrar e até seu livro também, como que elas podem comprar. Tá ótimo, então vamos lá. Bom, esse aqui é o Cartas a um Jovem Psicólogo, que eu acho que é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa que tem interesse, sim, pela psicologia, pela psicoterapia, pela saúde mental, seja um profissional, seja uma pessoa que não é da área. E esse aqui eu acho que não vale a pena ser lido por quem não é da área, esse aqui é para profissionais, que é o Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica. Então eu acho que se você é alguém que não é estudante da área, não é um profissional da área, eu acho que você não vai gostar, não. Acho que você vai abandonar rápido, tá? Eu tô
no Instagram, no @janleonard, tá? Então eu, como a Karina disse no começo, eu divulgo conteúdo relacionado à psicologia, se não diariamente, algo muito próximo disso, tá? E para quem tiver interesse nos nossos cursos do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, a gente tem curso de formação para estudantes, a gente tem pós-graduação, Lato Sensu reconhecida pelo MEC, eventos presenciais e assim por diante. Vou deixar o convite para conhecer o nosso site, que é o impbe.com. INPBE de Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Então, impbe.com, tem BR mesmo. E mais uma vez, Karina, obrigado mesmo pelo convite, adorei papear com você. Toda vez que eu te encontro é uma delícia. E espero que a gente grave em breve um episódio aí presencialmente em São Paulo. Ah, se você estivesse aqui em São Paulo, eu ia te convidar. Domingo vai ter uma jam lá no meu prédio. A gente tá chamando vários amigos que tocam e vai ser bem legal, assim. Ah, divertido. É. Legal. Mas um dia a gente combina, quero ver você tocando por aí também. Com certeza, fechou. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jean. Um beijo grande pra você. Obrigado, um beijo aí. Pra vocês que estão em casa, deixa sua curtida aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.